Olá, que a paz e a graça de Jesus esteja contigo. Sou o pastor Altemar Oliveira com mais uma live aqui para nossa meditação, para edificação aqui do nosso coração, tá? Eu quero falar hoje sobre um tema, sobre um assunto que tem tocado muito no coração, que é o retorno, né? O retorno da igreja aí às escrituras. Eu tenho visto muitas igrejas, muitos pastores inventando coisas mirabolantes e isso tem me deixado muito triste, tem entristecido mesmo o meu coração de maneira muito grande. E eu queria ler aqui um texto que se encontra no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo. É uma passagem muito importante que eu gosto muito, que diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno, ou o Senhor, assentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto enchia o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes batentes das portas, tremeram o templo, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, que não tenho salvação, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno, que chamava, que clamava: quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Como eu disse aqui no começo, no início da nossa live, eu tenho sentido, Deus tem impelido mesmo assim no meu coração um desejo de falar e de buscar acerca de uma renovação espiritual, de uma busca de um renovo, de realmente fazer algo a mais pela causa do Evangelho. E o que eu tenho visto aqui hoje, nos nossos dias, é que muitos pastores ou muitos pregadores, muitos ministros estão brincando de serem ministros, estão brincando de evangelho, estão brincando de ser igreja. Infelizmente eu vejo homens que se dizem homens de Deus, com modismos, cheirando Bíblia, vestido de super-herói. Hoje eu vi um homem pregando vestido de chapolim. E isso entristece o meu coração, porque nós precisamos realmente de homens e mulheres de Deus que realmente queiram fazer a diferença nessa terra. E quando eu olho para o texto de Isaías, que eu li aqui, ele me chama muita atenção, porque quando nós temos um encontro real com o Senhor, algumas coisas têm que mudar a nossa vida. Algumas coisas passam a ser diferentes. Porque o texto que eu li aqui do profeta Isaías, já no primeiro versículo, ele diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, a primeira coisa que eu vejo no texto é que quando alguém realmente tem um encontro com Deus e vê o Senhor e está de cara a cara com o Senhor, isso fica marcado para sempre. Não há como ter um encontro real com Deus, não há como a pessoa conhecer ao Senhor, estar cara a cara com o Senhor, ter um encontro real com Deus e sua vida não ser marcada para sempre. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor.
Isaías teve uma vida transformada no ano em que morreu o rei Uzias. Ele marcou aquele dia foi marcante para ele. Isaías vai dizendo mais. E como é que Isaías vê o Senhor? Ele vê o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, um alto e sublime trono. Irmãos, é urgente isso que eu vou dizer. As pessoas, e eu estou falando para líderes, pastores, obreiros, que estão brincando de ser cristãos, que estão brincando com a palavra de Deus. O Evangelho é coisa séria. O Evangelho não é brincadeira. Isaías teve uma vida transformada quando ele encontrou o Senhor, quando ele viu o Senhor. E ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu me lembro quando eu entrei no seminário, no ano de 2003. Ou seja, já fazem 15 anos. Mas essa palavra não sai do meu coração quando, no primeiro dia de aula, um grande professor, o pastor Ari, um homem a quem eu estimo muito, ele entrou na sala e disse uma frase que eu levo comigo até hoje, guardo no meu coração até hoje. Ele disse assim, mais ou menos assim: vocês hoje, seminaristas, futuros obreiros, vocês têm a maior responsabilidade que pode pesar sobre os ombros de um ser humano. É a responsabilidade de anunciar a mensagem do Evangelho, é a mensagem de salvação. E ele disse, essa mensagem, essa responsabilidade é maior do que um médico que cuida de vidas. Porque um médico cuida de vidas que amanhã morrerão. Mas nós que somos ministros do Evangelho, cuidamos de alma. E se não tomarmos cuidado, essas almas perecerão por nossa culpa. E o que eu tenho visto hoje são homens que se dizem homens e mulheres de Deus, mas que não passam de showmans, de pessoas que estão entretendo o povo. Nós precisamos voltar às verdades do Evangelho. Igreja, é urgente. Deus ele está chamando homens e mulheres que queiram ter um compromisso com Ele, que queiram ter um compromisso com a sua palavra. Homens e mulheres que queiram realmente transformar a nossa nação, a nossa vida. É inadmissível que a igreja brasileira esteja caminhando para o declínio moral e espiritual. Vamos retornar à centralidade da mensagem do Evangelho, à centralidade das Escrituras. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, certa feita disse que haveria um tempo em que não haveriam mais pastores instruindo e ensinando ovelhas, mas que haveriam bodes, ou melhor, haveriam palhaços entretendo bodes. E esse dia chegou, e eu falo isso com pesar no coração, mas Deus, Ele está chamando homens e mulheres que não se dobraram a Baal e que queiram anunciar a mensagem do Evangelho como ela é, tal qual ela é. Quando Isaías teve um encontro com Deus, a sua vida foi transformada. E o primeiro ponto que eu disse aqui é que quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é marcada para sempre. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele sabe a data. E ele continua dizendo que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando nós temos um encontro com Deus, nós reconhecemos o senhorio e a glória do Deus Todo-Poderoso. Chega de brincar. Evangelho não é brincadeira.
Evangelho é coisa séria. E ele continua dizendo, em torno deles se posicionavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Ele está demonstrando a majestade, a magnitude do nosso Deus, que é todo poderoso. E nós, muitas vezes, estamos brincando de ser cristãos, fazendo chacota, zombando do Evangelho, quando Deus está chamando homens e mulheres que realmente queiram levar a mensagem do Evangelho de maneira clara e com responsabilidade. A segunda coisa que eu noto na vida de Isaías é que quando nós temos um encontro com Deus, quando o homem tem um encontro com Deus, ele reconhece que não é nada e que não merece nada e que não pode nada e que se não for a misericórdia de Deus, ele vai morrer. Versículo 5. Então bradei eu, ai de mim, que não tenho salvação. E algumas versões diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías viu ao Senhor, quando Isaías contemplou a majestade do Senhor, quando Isaías contemplou a presença do Senhor, ele pensou, agora eu vou morrer porque eu não suporto tamanha glória, eu não suporto tamanha presença. Ele é santo demais, ele é maravilhoso demais, ele é um Deus todo poderoso e eu sou pecador, eu sou falho. Enquanto que a mensagem hoje que é pregada é que você é precioso, que você é isso, que você vale ouro. E quando a mensagem do Evangelho genuína diz você não vale nada, você é miserável, pobre, cego e nu, você é pecador e precisa reconhecer o senhorio do Senhor na sua vida. Quantos estão dispostos hoje a se levantar e a pagar o preço e anunciar a mensagem do Evangelho tal qual é? Porque isso é muito sério, igreja. Chega de palhaçada em cima dos púlpitos. Chega de cheirar a Bíblia. Vamos devorá-la, ler e compreender o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a igreja hoje. Chega de vender indulgência. Chega de campanhas. O verdadeiro cristão não vive de campanha, o verdadeiro cristão vive pela fé nessa palavra aqui, a fé no Cristo Todo-Poderoso que salva. Ai de mim que não tenho salvação, ai de mim que sou falho, sou pecador, porque os meus olhos viram o Rei. Mas quando o homem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, acontece o que diz o versículo 6. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou-me a boca e declarou-me, vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Quando nós reconhecemos que nada podemos e que nada somos e que não merecemos nada e que somos pecadores e que a única coisa que merecemos é a morte, o Senhor vem, nos purifica e nos limpa e cuida de nós. Eu sou um homem que vive no meio de um povo de impuros lábios, eu sou um homem pecador. Mas o Senhor purifica aqueles que reconhecem que sem Ele nada podem fazer. Que é pobre, miserável, cego e nu. É tempo de mudança.
É tempo de voltarmos ao Evangelho de verdade. É tempo de deixar as meninices. É tempo de voltar às Escrituras. Igreja do Senhor, em nome de Jesus, vamos voltar à verdade do Evangelho. Voltemos às Escrituras. Havia um tempo em que ser cristão era sinônimo de respeito. Ser pastor era sinônimo de respeito. Hoje é sinônimo de chacota. Quando eu digo que sou pastor, as pessoas já dizem, então é rico porque rouba. Isso é vergonhoso. Isso é deplorável. Isso dói no meu coração quando eu escuto isso. Sabe por quê? Existem muitos mercenários hoje pregando em nome de Jesus, mas simplesmente para tirar aquilo que tem as ovelhas, o pelo. Mas eu glorifico a Deus que ainda existem 7.000 homens que não se dobraram a Baal. E eu sei que você é um desses. Deus está nos chamando hoje para uma mudança de atitude. Evangelho é mudança de mente. Metanoia, mudança de mente. Não precisamos inventar coisas. Essa palavra basta. Versículo 7. Com ela tocou minha boca e declarou-me: isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Perdoado. Terceira coisa que acontece com aquele que tem realmente um encontro com Deus de verdade. Versículo 8. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem há de ir por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando temos um encontro real com Deus, nós nos compadecemos dos outros. Nós ouvimos o chamado de Deus: quem enviarei? E prontamente dizemos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, minha vida agora é tua, eu tive um encontro contigo de verdade. Usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Igreja de Jesus, que nós possamos levar a sério o Evangelho. Que nós possamos levar a sério as coisas de Deus. Vamos deixar de meninices. Vamos deixar para trás essas coisas que não convêm. E vamos prosseguir para o alvo. Igreja, não é mais tempo de brincadeira. É tempo de santificação, é tempo de mudança, é tempo de renúncia. Aquele que é santo se santifique mais. É hora de pagar o preço. É hora de se entregar ao Evangelho. Retornemos às Escrituras. É tempo de voltar às Escrituras. Isaías viu o Senhor. Isaías teve um encontro com Deus de verdade. E o homem e a mulher que realmente tem um encontro com Deus de verdade tem que sair transformado desse encontro. Não é possível que pessoas que dizem que teve um encontro com Deus... Uma pessoa outro dia chegou para mim e disse assim: você é batista, você não tem... Você
você é batista e não tem experiências espirituais. Eu tive experiências espirituais, eu sei muito bem como é e está fora. Não quer saber do Evangelho. Como pode? Hebreus diz que aquele que uma vez foi iluminado pelo Espírito, pela verdade, pela palavra da verdade, não tem como voltar atrás. Porque conheceu o verdadeiro Senhor, teve um verdadeiro encontro com Deus. Vamos parar de meninice, pelo amor de Deus, igreja. Aquele que teve um encontro com Deus, como Isaías, primeiro, tem a sua vida marcada para sempre, eu vi o Senhor. Segundo, aquele que tem um encontro de verdade real com Deus, reconhece que é miserável, que viu o Senhor e que merece a morte. Terceiro, aquele que tem um encontro com Deus, o próprio Deus o purifica, o limpa e o toma pela mão e cuida. Quarto, aquele que tem um encontro com Deus, ouve a voz de Deus e atende o chamado de Deus para a causa do Evangelho, a quem enviaremos nós. Versículo 8. A quem enviaremos nós? Quem hei de enviar? Quem há de ir por nós? Se você diz que teve um encontro com Deus e não ouviu isso no seu coração, não sente esse chamado no seu coração, desculpe. Eu tenho dúvida se você realmente teve um encontro com o Senhor. Aquele que teve um encontro com o Senhor prontamente ouve o chamado. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Deus está chamando homens e mulheres que queiram fazer a diferença nessa geração. É tempo de você, jovem, homem, mulher, fazer a diferença onde você está, na sua geração, na sua casa, no seu bairro, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho. É tempo de fazer a diferença. Vamos retornar ao Evangelho, vamos retornar às Escrituras e vamos fazer a diferença. Eu vou orar. Eu não tenho o costume de orar nas lives, mas hoje eu vou abrir essa exceção porque eu sinto no meu coração. Eu quero orar para que Deus levante homens e mulheres compromissados com a verdade do Evangelho, doa quem doer. Homens e mulheres que não se dobrarão a Baal, que não se dobrarão aos pratos do mundo, que não se dobrarão àquilo que o mundo tem para oferecer, mas que vão doar as suas vidas pela causa do Evangelho. Se você é um desse, se você é uma dessas, ore comigo agora e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti neste momento, porque eu compreendi, Senhor, que a Tua palavra diz que nós precisamos voltar para o Senhor. Não há mais tempo, Pai querido, para brincar. O tempo é escasso. E o Senhor está chamando homens e mulheres que queiram realmente um compromisso contigo e com a Tua palavra, Senhor. E eu oro agora e digo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, que eu seja um instrumento a Tua vontade neste século, nesta geração, onde eu estiver, Senhor. E que essas pessoas que estão comigo agora, que o Senhor possa usá-los e capacitá-los para a Tua honra
e para a tua glória, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, da tua igreja. Levanta homens e mulheres dispostos a viver pela causa do teu evangelho, que estão dispostos a se doarem e entregarem as suas vidas pela tua causa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém e amém, Jesus. Que você guarde essa palavra no seu coração. Que você possa ser este homem, esta mulher, que vai fazer a diferença onde você estiver. Porque Deus está te chamando. Não é mais tempo de protelar. O tempo é agora, o tempo é hoje. E você sabe que Deus tem te chamado para o ministério da pregação, da mensagem, do anúncio do Evangelho. Não protele mais. É tempo de se levantar. E dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Que Deus abençoe a vida da Neide, a vida do Roger, que também está nos assistindo, e todos que estão assistindo aqui nossa live. Em nome de Jesus, fica na graça e na paz do Senhor.